Olá, paz esteja convosco. Boa noite. Como eu prometi, eu tinha um compromisso antes das 10 e eu prometi a vocês de estar dando estudo após as 10 horas, né, às 22 horas. E aqui estamos para poder estudar um pouco a respeito da Trindade. A Trindade, amados, é um assunto muito que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Eu particularmente não tenho, né? A paz, rei. Beijo no teu coração, saudade. As pessoas têm muita dificuldade em entender a questão da Trindade. Como explicar a Trindade, né? E muitas pessoas falam, tem algumas religiões que falam assim que não existe trindade porque não tem, já procurou nas escrituras sagradas e nunca encontrou a palavra trindade, que a trindade não existe, né? Mas a palavra trindade ela não se encontra mesmo na Bíblia, né? Mas isso não quer dizer que a trindade não exista, por não existir a palavra trindade nas escrituras sagradas. Os planetas, eles sempre existiram, mas só depois que os cientistas descobriram, fizeram um estudo e descobriram, foi que eles perceberam que existiam os planetas e nomeou cada um, né? Ou seja, a Trindade sempre existiu desde a eternidade. Agora, os estudiosos só conseguiram descobrir que existia três pessoas divinas numa só essência, né? Após os estudos minuciosos. Então, se eu não consigo encontrar a Trindade dentro da Bíblia, então eu preciso rever esses estudos. E após nós estudarmos nessa noite, nós vamos descobrir que ela sempre existiu. E a gente é que estava desapercebido, a gente foi que não prestou atenção na existência dela, né? E então é isso, a Trindade sempre existiu, mas a palavra Trindade só veio a existir após a descoberta dos estudiosos de que existia três pessoas divinas citadas na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, mas que a fonte era uma só, né? Então vamos lá, uma definição. Antes da definição da Trindade, eu vou deixar uma palavrinha aqui. Uma das passagens que eu irei citar para poder comprovar de que a Trindade existe, de que a Trindade sempre existiu, né? É um estudo muito rico, é um estudo muito rico e a gente está aqui para aprender, né? Uns com os outros. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 3, é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Capítulo 3, e o versículo 16 e o versículo 17. A paz, André, que Deus te abençoe. Nós vamos ler capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, versículo 16 e o versículo 17, falando a respeito do batismo de Jesus, quando Jesus foi ter com João para poder ser batizado, para se cumprir, né, as escrituras, se cumprir toda a justiça, enfim. E aí, no versículo 16 nos diz o seguinte, hoje eu não vou me estender muito o estudo para poder, porque já está um pouquinho tarde. Então eu vou dar aproximadamente uns 40 minutos de estudo e a gente conclui no próximo sábado, tá bom? Então, no versículo 16 do capítulo 3 de Mateus, Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, está escrito assim: Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água,
Nesse instante, os céus se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba, não que era uma pomba, né, mas como parecido, como pomba, e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: Este é meu filho o amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Então, nós vamos observar aqui que no ato do batismo de Jesus, já está dando referência das três pessoas divinas. Primeiro, Jesus, que está chegando para se batizar. Segundo, o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E em terceiro lugar, a voz bradando dos céus e dizendo: Este é meu filho. Se essa voz estava dizendo: Este é meu filho, é porque por detrás dessa voz tinha um pai. Então veja bem que aqui está mostrando a existência de três pessoas divinas: Jesus, o Filho, o Espírito Santo descendo sobre ele no momento do batismo, assim que ele sai das águas, e a voz testificando, dizendo que Jesus era o filho dele, em quem ele tinha muita alegria. Amém? Então fica essa palavra para, entre outras referências que nós vamos estudar nessa noite, para tirar qualquer dúvida de que existe a Trindade. Amém? Vamos fazer um minutinho de oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero render-te graças, Senhor, por esse momento que o Senhor está nos concedendo de aprendermos um pouquinho, Pai, sobre a Santíssima Trindade. E quando falamos Santíssima Trindade, entendemos é que Santíssimo vai além de santo, vai além de separado, mas é totalmente separado no sentido absoluto. Então, Senhor, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor venha derramar sobre nós da tua graça, da tua presença, que o Senhor venha, por meio do teu Santo Espírito, nos conceder sabedoria para entender esse grande mistério da Trindade, que para muitos é mistério, mas que pela infinita misericórdia o Senhor já revelou para alguns como explicar de forma minuciosa e detalhada essa explicação de três pessoas que vêm de uma só fonte. Pai querido e amado, seja conosco, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão assistindo, que vai entrar para assistir, Senhor, que ainda irão visualizar durante a semana. Pai querido e amado, que o Senhor venha trabalhar poderosamente e que o Senhor venha tirar aquilo que eu não consegui expressar por meio das minhas palavras, que o teu Santo Espírito esmiúce de forma maravilhosa dentro do tabernáculo de cada um, dentro do templo de cada um, pois o Senhor são dos corações e o Senhor sabe quais são as dúvidas que pairam no coração e na mente de cada um. Eu quero te pedir a tua presença em nossas vidas, não só na minha, para poder explicar esse grande tema que é tão complexo para muitas pessoas, Senhor, e que do outro lado eles possam entender, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui, eu já fiz a leitura a respeito da presença das três pessoas divinas, porém que vem de uma só fonte. E aí nós vamos para a definição agora da Trindade, que nos diz que é uma doutrina segundo a qual a divindade, embora una em sua essência, subsiste eternamente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que nós acabamos de ler agora no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Essa daqui foi o versículo que eu escolhi para dar o pontapé inicial. Mas eu vou discorrer um pouquinho com vocês que lá no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, nos diz o seguinte, né?
que, vamos ler aqui, nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então nós observamos aqui nesse comecinho de Gênesis, a presença da Trindade. Nós vimos aqui a palavra de Deus deixando bem claro que no princípio Deus criou os céus e a terra. Tá, já está citada a pessoa de Deus. E aí ele diz que a terra era sem forma e era vazia, e o Espírito de Deus, não diz que era Deus, diz que é o Espírito de Deus, que pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas, dependendo da tradução, né? E aí Deus vai e pronuncia, e disse Deus, então houve uma pronúncia da parte de Deus. E Deus disse: haja luz. Então, se você observar aqui no princípio aqui da criação, Deus ele pronuncia o verbo. E lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, João diz o seguinte: no princípio era o verbo, no princípio de quê, pastor? No princípio de tudo. Era o verbo. O que é o verbo? É uma palavra que exprime ação. Pode ver que Deus pronuncia haja luz, e o que acontece? Houve luz. Então o verbo ele exprime um tipo de ação. O verbo correr exprime uma ação, que é quando alguém corre. O verbo brincar, quando alguém brinca. O verbo é uma palavra que vem sempre acompanhada de ações. Daí todo mundo está careca de saber língua portuguesa, né? No sistema secular. E aí nós vamos observar aqui que desde Gênesis já está a presença de Deus criando os céus e a terra, o Espírito pairando sobre a face das águas, né? Pairando sobre a face das águas, e Deus pronunciando o verbo. Aquele verbo lá que João explica lá no primeiro capítulo dele, quando ele diz que no princípio era o verbo. Ou seja, no princípio era a palavra, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque estava na mesma fonte. E Deus ia pronunciando esse verbo, e esse verbo ia entrando em ação e ia criando todas as coisas. Então nós vimos que essas três pessoas divinas, o Deus Pai, ele é criador de todas as coisas, ele criou, mas criou pelo poder do verbo, pelo poder da palavra. E lá no Novo Testamento diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa mais linda. O verbo se fez carne, no princípio ele era o verbo, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo. Deus como criador de todas as coisas. E o que eu acho lindo, gente, de morrer, assim, de tanta... Sabe, eu acho muito lindo isso. A Trindade, eu sempre bato nessa tecla. A Trindade, ela não disputa poder, porque faz parte da mesma fonte. E conosco, com a igreja, deveria ser a mesma coisa. Se a gente vem da mesma fonte, para que disputar poder? Eu dizia hoje para alguém que eu tenho uma raiva de microfone, gente, vocês não têm noção. Porque microfone, às vezes, tira o povo de Deus da comunhão. O povo briga por microfone em cima de altar. Parece que tem um poder tão grande. Se eles buscassem o Espírito Santo com tanto afinco como eles buscam o microfone para aparecer, rapaz do céu, ia ficar um morto. Que eles iam ser tão cheio do Espírito Santo que esse povo, eles iam estender a mão, o defunto ia levantar do caixão. Não ia ser nem sepultado. Tanto poder que eles iam receber. Tanto que eles disputam poder. E aí nós vamos observar que a Trindade,
Eles têm uma harmonia, uma comunhão tão grande que o Pai cria usando o poder do Verbo, e o Verbo entra em ação, e o Espírito Santo vem e paira sobre a face das águas, dando a parcela de contribuição dele também. Então, nem o pai quer ser maior do que o filho, nem o filho quer ser maior do que o pai, nem o Espírito Santo quer ser maior do que o pai, nem do que o filho. É uma harmonia terrível. E aí a Bíblia vem dizendo que Deus nos criou a imagem e semelhança dessas três pessoas. E aí eu não entendo porque que a gente disputa, a igreja do Senhor disputa tanto poder, sendo que eu não entendo não, eu entendo é porque não lê Bíblia. Porque se lesse Bíblia não disputaria tanto poder. Deixaria que o poder fizesse parte das nossas vidas e se pronunciasse, né, que executasse através de nós. E nós temos que viver para a glória do nome do Senhor e não para glorificar nós mesmos. Quando Jesus veio, ele veio dizendo que ele veio para glorificar o Pai. E aí Jesus, ele cumpre o ministério dele aqui na terra e ele passa pelo processo da crucificação para nos justificar diante de Deus, né? O Pai é o Criador, o Filho vem e põe em prática o plano da redenção para nos justificar. Então o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. O Espírito Santo ele preserva, ele santifica, ele administra a igreja. Coisa assim maravilhosa da gente aprender essa coisa da Trindade, essa harmonia. E aí nós vamos observar que quando Jesus ele passa pelo processo da crucificação, que ele é sepultado, que ele ressuscita e que ele prepara, ele dá as diretrizes para os seus discípulos em Atos dos Apóstolos, diz que ele passou aproximadamente 40 dias ensinando os seus discípulos, preparando os seus discípulos para a inauguração da igreja, né? Lá em Atos 2. E aí Jesus, ele ascende aos céus, só que ele já tinha avisado os discípulos que ele enviaria o Consolador. Ele teria que ir para que um outro Consolador viesse a habitar no meio do seu povo. E aí nós vamos ver a descida do Espírito Santo. 10 dias após Jesus se ascender aos céus, o Espírito Santo, ele desce lá no cenáculo. E a Bíblia diz que de aproximadamente 500 pessoas que Jesus tinha mandado ir lá para o cenáculo, ficar lá buscando a Deus até que do alto fosse revestido de poder, nós vamos observar que Jesus, ele envia o Consolador, e o Consolador desce no dia de Pentecostes e reveste a igreja dele de poder, preparando para poder dar continuidade na obra de Jesus aqui na terra. Então veja bem que o Espírito Santo agora ele habita na igreja para glorificar o Filho também, para glorificar o Pai e o Filho. Ou seja, ele não faz nada para glorificar a si mesmo. E vocês já observaram que nos cultos, quando se fala no Espírito Santo, a igreja fica tão assim, com cara de ué, como se o Espírito Santo não fosse nada importante. Agora cai na besteira de falar que a igreja está cheia de anjos para vocês verem. A igreja entra em delírio. É como se estivesse adorando a anjos. E os próprios anjos do Senhor não aceitam a adoração, porque eles sabem que eles são criaturas e a criatura não deve ser adorada. Quem deve ser adorado é o Criador. Ou seja, quem deve ser adorado é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não mais ninguém. Lá na ilha de Patmos, na visão que João teve, ele quis se curvar diante do anjo e o anjo falou o quê? Que não aceitava. Porque ele falou assim, eu vou traduzir em palavras simples. É como se o anjo dissesse assim para João, olha, eu sirvo a Deus e sou conservo teu. Então levanta daí, para. Mais ou menos isso. Para de graça de querer me adorar, porque eu sou criatura. E quem deve ser adorado é o Criador.
né? Então, nós vamos observar que existe uma harmonia muito grande na Trindade. O Pai não quer ser maior do que o Filho não quer ser maior do que o Pai, o Espírito Santo não quer ser maior do que o Filho e o Pai também, e trabalha numa harmonia muito grande. Quando eles foram criar o homem, e o que eu acho lindo é que eles, poucas vezes na Bíblia, Deus ele reuniu, fez um concílio nos céus para decidir alguma coisa. Eu acho muito lindo isso. E eu dizia, se não me engano, na live passada, que até a Trindade tem um conselho, eles se reúnem, algumas passagens bíblicas mostram que a Trindade se reúne para decidir algo. Quando foi criar o homem, Deus pega e fala o seguinte: façamos o homem. Quando ele falou façamos, ele estava dizendo que não era só ele sozinho que ia criar o homem, mas que a Trindade se reuniu para poder criar o homem. Todas as outras coisas, Deus disse haja, pronunciou o verbo entrou em ação e criou. E aí chega um momento que Deus fala para a terra, produza. Deus chega para os mares e fala, produza também. Ou seja, a parte que é para Deus fazer, ele é cabível a Deus, ele faz, mas a terra tem que produzir também, né? A terra tem que produzir, o mar tem que produzir. Deus nos dando o exemplo aí em Gênesis, que tem coisas que é só para ele fazer, mas tem coisas que é nós que temos que fazer. E eu costumo sempre falar que a gente como cristão, eu passei muitos anos, sabe, achando que Deus pode todas as coisas, então eu não preciso mover uma palha. Deus pode, Deus se vira com tudo. Deus não é nosso garçom, Deus não é nosso empregado. O que é para ele fazer é aquilo que é sobrenatural, que está além do meu alcance, da minha visão natural. Então, o que é natural é para mim, o que é sobrenatural é para Deus. Aquilo que é impossível para mim, que meus olhos não alcançam, que eu não posso entrar com o meu braço de carne e fazer, então o braço de Deus entra e faz nas nossas vidas. Glória a Deus. A paz, irmã Andréia, que Deus te abençoe. Então, nós observamos que existe uma harmonia muito grande na Trindade. Pastora, e como é que você pode explicar essa questão da Trindade, pastora? Né? A origem da palavra Trindade, gente, vem do latim, né? Vem do latim trinitas, quer dizer tríade também, né? Tríade, de trinos, tripla. Embora a palavra não se encontre na Bíblia, né, como eu já mencionei, não quer dizer que não exista. E eu dei o exemplo que antes dos planetas existirem, dos planetas ser nomeado, antes dos cientistas descobrirem, os astrólogos, enfim, descobrirem, eles já estavam lá, mas só receberam o nome depois que descobriram. Então, assim é a presença da Trindade dentro das Escrituras Sagradas também, né? Nós sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas os estudiosos descobriram que existiam essas três pessoas e nomearam como Trindade. Glória a Deus. E aí eu posso dar exemplo para vocês, eu amo dar esses exemplos para vocês entenderem como que funciona a Trindade. Né? Embora sendo três pessoas vêm da mesma fonte. E aí nós vamos observar, o primeiro exemplo que eu tenho é a água. A água, ela vem de uma fonte, mas ela pode se apresentar no estado líquido. Veja que é a mesma essência. Ela pode se apresentar no estado líquido. A paz baixinha. Tô com saudade, viu? Boa noite. Então, a água, ela se apresenta no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso, né? No estado líquido é quando a gente pega, igual ela tá aqui, e eu bebo. No estado sólido é quando está em forma de gelo, quando a gente precisa da água em forma de gelo, para refrescar alguma coisa, um suco, coisa desse tipo. E também existe a forma gasosa, que é quando ela evapora, quando ela ferve. Se você deixar uma chaleira lá no fogo, ela começa a ferver, daqui a pouco ela evapora todinha e é consumida. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês?
é que a Trindade ela vem de uma fonte só. Digamos que a Trindade fosse a água. Estou dando um exemplo. Mas essa água se apresenta em 3 estados. Então a Trindade, a essência dela é única. Vem da mesma fonte. Mas ela se apresenta de 3 formas. Então Deus ele se apresenta na forma de Criador, na forma de Redentor e na forma de Santificador, de Preservador e Santificador, né? E aí nós vamos para um outro exemplo. Esse exemplo eu amo. Se você prestar atenção como isso funciona, você vai entender a Trindade de uma maneira assim maravilhosa, né? A paz, irmão Felipe, que Deus te abençoe. Nós vamos observar o caminho que a energia faz. Nossa, pastora, que loucura. Comparar a Trindade com isso, você vai ver que faz todo sentido. A Trindade, ela funciona como o caminho da energia, por quê? Eu vou dar o exemplo da Foz do Iguaçu, que é a hidroelétrica maior que abastece o nosso país. A fonte de energia maior é gerada lá na Foz do Iguaçu, nas cataratas do Iguaçu. Ela sai de lá, da fonte principal, ela sai com tudo, né? O nosso Deus, ele é onipotente, né? Ele é onipotente. E aí nós vamos ver que ela passa por um percurso, por um caminho, né? Que é a fase lá na hidrelétrica, ela é a fonte onde é gerada a energia. Presta bastante atenção. E aí, quando ela sai da hidrelétrica para fazer o percurso para chegar na nossa casa, ela vem sendo transformada por meio de transformadores. Lá é a fonte, na Foz do Iguaçu. Lá nas cataratas, lá é onde é gerado. No decorrer de lá para cá, ela é transformada, né? E aí, ela vem sendo transmitida. Quando chega nas nossas casas, tem a distribuição. Você já pararam para pensar o quanto isso é lindo? Deus é o gerador. Jesus vem trazendo, né, até nós a transformação por meio da redenção, por meio da palavra, porque Jesus é o verbo, é a palavra, e é a palavra quem transforma. Veja bem, a palavra, o verbo, né, é quem transforma as nossas vidas. Não tem como nossas vidas ser modificada, ser transformada, se não for por meio da palavra. E aí nós vamos ver quando chega na casa Luciete, na casa Maria Janete, na casa Andréia Cândido, na casa Regina, na casa André, nós vamos observar que na nossa casa, na minha casa e na sua, tem um gerador, né? Chega até no poste da nossa casa. E aí quando essa energia entra dentro da nossa casa, vou fazer um paralelo da minha casa, que eu estou aqui dentro, com a casa chamada Luciete, com a casa chamada Andréia Cândido. Então, quando chega na nossa casa, que ela tem acesso à nossa casa, essa energia ela é distribuída de várias formas, né? É energia, mas ela é distribuída de várias formas. Então, eu tenho a energia dentro da minha casa, que é distribuída por meio de uma geladeira, que vai transformar uma água líquida em sólida, e eu vou tomar água fresquinha. Mas também essa energia dentro da minha casa, ela funciona como um ventilador também, né? É da natureza da energia soprar? Não. Mas quando se faz uso dela, por meio do aparelho, do instrumento, ele ventila. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a energia, ela chega dentro da nossa casa, ela é distribuída de várias maneiras.
Então, quando o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, é distribuído dentro da casa Luciete, dentro da casa Andréia Cândido, é, ela é distribuída, o poder de Deus é distribuído por meio dos dons. Lembra que eu dei um estudo sobre os dons espirituais? É por meio da cura, Deus te usa para curar, Deus te usa para profetizar, Deus te usa para falar em outras línguas, Deus te usa para ministrar a palavra. Então, assim como a energia chega na casa nossa e é distribuída de várias formas para aquilo que é necessário, assim é a presença de Deus habitando dentro de nós por meio do Espírito de Deus e fazendo uso das nossas vidas de acordo com a necessidade da igreja. Porque a Bíblia diz que os dons espirituais, eles são dados por Deus, né? Dispensado por Deus por intermédio do seu Espírito que habita dentro de nós, para aquilo que é útil. Não é para a gente ficar esbanjando que eu estou cheio de Deus, que Deus nunca dá o poder dele para exibicionismo. Deus dá o poder dele para aquilo que é útil, para aquilo que é necessário, né? O povo de Deus busca, se enche da presença de Deus, se reveste como, pastora, que a gente consegue isso, para quem não conhece nada do poder de Deus. Eu dizia hoje para uma pessoa que a gente se reveste do poder de Deus, que a gente se enche do poder de Deus, mediante o relacionamento que eu tenho com Deus. Eu sei o tipo de relacionamento, se a pessoa é íntima de Deus ou não, pela forma como ela se comporta, nas suas atitudes, no seu falar e no dispensar de Deus da vida dela para outras pessoas. Porque quem é cheio de Deus quer falar o tempo todo das coisas de Deus. A Bíblia diz que o nosso coração, né, a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando você vê as pessoas que, embora cristão, passa o tempo todo falando, jogando piada, falando besteira, às vezes até falando palavrão, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu pronuncio a palavra de Deus o tempo todo, e tem pessoas que me acham fanático, que te acham fanático, fanática, isso não se chama fanatismo na Bíblia, não. Isso tá, você está demonstrando, Deus está demonstrando por meio da tua vida que você está cheio dele, que você só tem prazer em falar sobre a pessoa dele. Amém? E aí, nós vimos aqui, eu creio que vocês devem ter entendido, este caminho, esse exemplo que eu dei da Trindade, falando a respeito do caminho que a energia faz. Gerador, a Foz do Iguaçu, seria a fonte, o Pai Criador. Aí vem sendo transformado, como por meio da palavra, esse poder de Deus vem sendo distribuído no meio da humanidade, no meio da igreja, por intermédio da palavra, que é quem transforma, quem vem, vem de lá da fonte e chega até nós e traz transformação para as nossas vidas, que nos liberta. Nós somos libertos por meio da palavra de Deus, né? E aí, por último, vem o Espírito Santo, que é o Deus distribuidor. Ele distribui, ele dispensa a si mesmo por meio do seu Espírito. Ou seja, a fonte dispensa a si mesmo por meio do Espírito e nos capacita, nos usando nos dons espirituais da forma que ele quer, da maneira que ele bem entende. É para aquilo que é útil, é para a edificação da igreja, é para que a igreja chegue a uma estatura, como diz a palavra de Deus, para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, para que nós cheguemos na visão de Jesus, que nós tornemos imagem e semelhança dele, porque lá no Éden nós perdemos por meio do primeiro casal da humanidade, que era para servir de modelo para o restante da humanidade, foi destruição por meio do pecado, deixando o pecado infiltrar.
E aí o que que acontece? Nós observamos que o segundo Adão, ele vem e traz a imagem e semelhança e implanta dentro de nós de novo por intermédio da palavra. Então vocês observem, o primeiro exemplo que eu dei foi sobre a água, estado sólido, líquido e gasoso. Depois eu dei o exemplo da Trindade como o caminho da energia que é feito da Foz do Iguaçu e vem sendo transformada até chegar. Imagina se a energia chegasse nas nossas casas com o poder que ela é gerada lá na Foz do Iguaçu. Mataria todo mundo. O poder de Deus é assim também. Deus dispensa só uma fagulhinha da presença dele, glória a Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, e a gente já só falta se arrebentar, só falta explodir na presença de Deus. Imagina se chegasse até nós do jeito que saiu lá da fonte, né? Deus, ele é muito lindo. E aí nós vamos ver, eu também uso esse exemplo para poder explicar a Trindade, os três poderes que regem uma nação: o legislativo, judiciário e o executivo. Nossa, pastora, que doidice. Não, não é doidice, não. Vou te explicar por quê. O legislativo, ele cria as leis. Quem foi que criou as leis? Foi o nosso Deus. Ele criou as leis. Ele criou todas as coisas. E aí vem o judiciário, executa as leis. De que maneira que é executada as leis de Deus na nossa vida? Por intermédio de Jesus Cristo. Jesus executando o plano da salvação, cumprindo a lei. Olha que coisa mais linda. Cumprindo a lei por meio da graça. Isso não é difícil de entender. Deus, ele é o legislador porque ele criou todas as leis. Aí vem Jesus executando ali no judiciário. Por quê? Que ele vem colocando em prática no judiciário, ele vem executando as leis. Ele vem colocando em prática, ele vem cumprindo a lei por intermédio do plano da salvação. Porque ele mesmo disse na sua palavra que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Então, se ele veio para cumprir, alguém criou as leis e ele veio e pôs em ação para ser cumprida a lei. E aí vem o executivo. Olha que coisa mais linda, mais top. Vem o executivo, administra as leis. O Espírito Santo no comando da igreja, administrando, ensinando e supervisionando as diretrizes divinas. O Deus, ele cria as leis, Jesus executa, põe em prática, e o executivo, que é o Espírito Santo, ele vem o que? Administrando essas leis, né? Ali no comando da igreja, administrando, ensinando, supervisionando ao mesmo tempo. Como assim, pastora? Como que o Espírito Santo vem supervisionando? O Espírito Santo, ele sabe todas as coisas, ele sonda as profundezas. A Bíblia diz que ele sonda as profundezas de Deus, que dirá as nossas, né? E aí no Salmo 139 diz que antes de nós pronunciarmos alguma coisa, ele já sabe o que está lá no nosso pensamento e o que é que vai sair aqui de boca fora. Aí nós vimos que ele vem supervisionando, nos dizendo o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que pode continuar, o que é que precisa ser tirado. Olha que coisa mais linda, mais chique, né? Deus, ele é muito lindo, amados e amadas. E aí eu tenho um quarto exemplo. A partir desse estudo, eu não acredito que alguém venha dizer para mim ainda, pastora Lu, eu ainda tenho dúvida a respeito da Trindade. Aí eu vou catar a Bíblia e vou dar na sua cabeça. Tô brincando, gente. Tem um quarto exemplo que eu peguei para poder apresentar para vocês, que é o quê? 3 velas. Esse é um exemplo mais simples de você entender. 3 velas acesas dentro de um quarto aqui. Se eu pegar 3 velas, a essência dela é o quê? Parafina. Se eu acender uma lá naquele canto, uma naquele e outra aqui, não vai fazer diferença porque é luz. As 3 vêm de uma só essência que é parafina.
E a parafina queimada, ela apresenta luz, apresenta claridade. Então, isso daqui explica a Trindade também. 3 velas dentro de um quarto escuro vai emitir, a fonte dela é parafina, a essência dela é parafina, mas o que emite dessas 3 velas é luz, é claridade, é iluminação, né? E depois eu dei um exemplo bem simples também, a paz, irmã Francisca. Deus te abençoe, meu amor. Dei outro exemplo do triângulo. O triângulo ele tem 3 pontas. Se você tirar uma, deixa de ser triângulo. Assim é a Trindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você tirar um, dizer, não acredito, deixa de ser Trindade. É comparada às 3 pontas do triângulo. O triângulo é uma unidade composta de 3 pontas. Glória a Deus. E nós vamos observar algumas referências dentro da Bíblia. Eu já vou, daqui a pouquinho, já encerrar e deixar para a gente concluir no sábado que vem, que já está um pouquinho tarde. Nós vimos, eu dei o exemplo da Trindade quando Deus reúne ali com a Trindade e diz o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que eu acho tão lindo é que a composição do homem, a composição da matéria do homem é tudo aquilo que existe no pó da terra. Deus pegou, a Bíblia diz que Deus pegou do pó da terra. Não foi nem a terra, viu, gente? A gente às vezes se acha tanto, né? Mas a gente não é nem a terra, a gente é o pó da terra. Glória a Deus, não é muita coisa, não. Tanto é que, se não me engano, 70%, 80% do nosso corpo é água. O resto é pó, viu? Mas, se levar para o laboratório, a composição do ser humano vai observar que nós temos. Eu até peguei aqui para vocês verem como Deus é lindo. A ciência veio descobrir a composição do homem bem depois que Deus criou, né? E nós vimos aqui oxigênio, carbono, magnésio, nitrogênio, cálcio. Tudo que a gente encontra na Terra foi o que Deus usou para poder compor o nosso corpo. Eu poderia citar aqui todos os componentes que eu tenho aqui. Eu pesquisei e tenho aqui. E outro momento, pastora, que Deus fala, que é mencionado sobre a Trindade, lá na construção da Torre de Babel. Gênesis 11, versículo 7, fala sobre a Trindade quando Deus observou que o povo estava construindo uma torre e a intenção deles, né? A atitude deles era boa, porque eles se uniram para construir a torre. Mas a intenção é que não era boa. Então tem coisas que a gente faz que é boa. Aos olhos humanos, a gente olha assim, é boa. Mas a intenção de quem está fazendo, de repente não agrada ao Senhor, não agrada a Deus, né? E aí nós vimos que o ser humano quis criar, construir uma torre, e Deus falou, epa, eles estão passando dos limites. E eles queriam construir essa torre para poder chegar, tocar os céus. E aí o que Deus fez? Reuniu com a Trindade e falou assim, desçamos e confundamos. Ou seja, nós vamos descer lá e tacar ali uma confusão nesse povo. Até a confusão de Deus é para arrumar as coisas, para botar as coisas em ordem, para parar com a bagunça. E aí a Trindade desce e confunde o ser humano, porque até aquele momento eles falavam uma só língua.
Um falava, vou dar um exemplo, como diz o nosso bispo, me dá o bloco, o outro já jogava, me dá a pá do pedreiro, um exemplo, porque naquela época não tinha nem a colher do pedreiro, né? Mas joga a colher e jogava, era como se fosse a nossa língua portuguesa e pronto, fechou e lacrou, não tinha mais outra. E aí vem a Trindade e falou assim, vamos confundir esse povo, porque esse povo vai dar trabalho. E aí desce a Trindade, de comum acordo, confunde. Um começou a falar uma língua, outro começou a falar outra, virou confusão e ninguém entendia mais ninguém, cada um. Mas foi um meio de Deus dispersar o povo, né? Sobre a face da terra e dar continuidade na humanidade. Vamos concluir aqui mais exemplos de atuação da Trindade no Antigo Testamento. Essa daqui eu já falei para vocês que foi a participação na criação, né? O verbo entrando em ação e criando. Deus dava ordem, o verbo entrava em ação, criava, e aí o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, né? E depois nós temos ainda lá no Antigo Testamento, na passagem de Isaías, capítulo 6, versículo 8, Deus, ali no chamado do profeta Isaías, quando ele convoca Isaías ali, ele faz o apelo e Isaías diz, eis-me aqui, nós vimos que Deus fala assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele estava convocando o profeta Isaías para ser profeta dele, né? Isaías já era profeta, mas, no entanto, ele só teve um encontro com a glória de Deus ali no capítulo 6. E Deus precisava enviar alguém no lugar deles para poder ser boca de Deus, para ser porta-voz de Deus. E de repente Deus está te convocando nessa noite, como fez com o profeta Isaías, lá no capítulo 6. De repente ele pode estar dizendo para você nessa noite, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Por nós quem, Senhor? Por Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Espírito Santo. De repente ele está te convocando nessa noite. E aí Isaías vira para Deus e fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Ou seja, agora eu estou pronto, porque eu tive um encontro verdadeiro com Deus e estou preparado para ser profeta de verdade. Porque se vocês observarem até o capítulo 6, como eu já mencionei em outras lives, o profeta Isaías já era profeta, mas era aquele profeta cru, sabe? Que só olha para apontar. Ai desse, ai daquele outro, porque faz isso, porque faz aquilo, porque faz aquilo outro. Mas quando ele teve um encontro de verdade, né, com a Trindade, aí ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo que tem os lábios impuros, e eu também tenho os lábios impuros, sou um homem que eu tenho os lábios impuros também. E naquele momento, a Bíblia diz que um serafim, da parte de Deus, voou, pegou uma tenaz, uma espécie de tesoura, foi lá, pegou uma brasa no altar e trouxe e tocou na boca do profeta Isaías e santificou os lábios dele para ele ser profeta. E Deus está falando comigo também, tá? Não é só com vocês, não. Santificou os lábios de Isaías. Deus não pegou a tesoura e falou para o serafim, vai lá e toca na coxa de Isaías, não. Porque o problema não estava na coxa de Isaías, estava na boca. Estava na língua, né? O profeta não pode ter boca grande. O profeta tem que ter a boca pequena. O profeta tem que falar menos e ouvir mais. A orelha do profeta tem que ser grande, mas a boca tem que ser pequena. E a língua menor ainda. Né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Se não me engano, foi Davi, ele pediu para Deus guardar a boca dele, né? Guardar os lábios dele. Porque Davi entendeu que a gente tem uma boca assim terrível. E aí no Novo Testamento vem falando sobre a comprovação da Trindade, que foi a abertura que eu fiz lá no livro, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, quando acontece lá no batismo, a presença do Filho sendo batizado, a voz de Deus bradando do céu e o Espírito Santo de Deus descendo em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Glória a Deus. Então, nós vamos
deixar o restante desse estudo. Compartilha, vocês que estão assistindo, compartilha com outras pessoas que precisam aprender sobre a Trindade. Que vocês viram que é um estudo maravilhoso, né? As pessoas dizem que não conseguem entender a Trindade. E é tão fácil de entender, gente. Até nós representamos a Trindade, sabe por quê? Corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tricotômico. Tricotomia de Deus está implantada em nós. Corpo, alma e espírito. Deus nos fez um ser tripartido. Vamos dizer assim. Partiu nós de 3 formas: corpo, alma e espírito. O corpo é quem transporta a alma e o espírito aqui dentro. Aqui é a casinha da pastora Luciete. Isso é muito lindo. A casinha da pastora Luciete. E a alma é a sede das emoções, né? Eu exprimo aquilo que eu sinto por meio. Eu capto o mundo lá fora e aqui dentro a alma, a sede das emoções, reage de alguma forma, né? O meu olho bate lá, eu olho, eu capto, eu trago para cá, para dentro da minha alma, e aqui a minha alma reage de alguma forma. E aí eu quero dizer para vocês, a alma peca, o espírito não. Mas isso é uma coisa para a gente estudar numa outra ocasião, tá? Mas o certo é que nós somos corpo, o corpo, nós somos alma e nós somos espírito. A alma peca, o espírito anseia por Deus, né? Então é isso, meus amados. Eu já vou encerrar aqui com uma oração agradecendo a Deus e orando por vocês. E a semana que vem a gente dá continuidade, a gente conclui o estudo sobre a Trindade. Então, vocês que estão assistindo, conhece alguém que talvez gostaria, que tenha necessidade de aprender sobre a Trindade, para a hora que for explicar para quem não conhece a palavra de Deus, saber explicar, então compartilhe com eles, né? Tem muitos cristãos que têm muita dificuldade de explicar para alguém como é que funciona a Trindade, né? O que é a Trindade. Então, por meio de todos esses exemplos que eu dei para vocês, não tem como vocês ter dúvida. Não tem como vocês dizer assim, eu não entendi não. Entendi não, pastora? Entendeu? Sim. A fonte é uma só, mas a forma de apresentar é trina, tá? Lembra disso. A fonte, água, mas ela se apresenta como? No estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso. Enfim, todos esses exemplos que eu dei para vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por estar aqui assistindo comigo até uma hora dessa. E compartilha com quem necessita, tá bom? Que Deus abençoe e vamos orar agradecendo o nosso Deus. Pai querido e amado, nesse momento eu me coloco diante da Tua presença para apresentar, Senhor, as vidas que estão aqui assistindo esse estudo, Senhor. Esse começo desse estudo. Senhor, que o Senhor venha falar de forma mais minuciosa, Senhor. Aquilo que eu não consegui expressar, que o Senhor, como habitante da casinha de cada um, do templo de cada um, que o Senhor venha falar de maneira mais detalhada ao coração deles. Mas eu creio que eles conseguiram entender aquilo que eu expliquei. Pai querido e amado, eu quero te pedir, em prol das vidas que aqui estão e daquelas que irão visualizar ainda, que o Senhor vai de encontro às necessidades deles. Eu apresento as áreas da vida deles, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode ir de encontro a todas elas. E tem momentos que nós nos sentimos cercados de todos os ângulos, em todas as áreas, os processos que nós passamos. E eu quero te pedir que o Senhor vá de encontro. Cada um que aqui está assistindo comigo, que está participando comigo, tem uma necessidade maior. Temos várias necessidades, mas tem uma que nos inquieta, às vezes 2 ou 3 que nos inquieta, que tira o nosso sono, às vezes. E nós sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor tem o poder de ir de encontro a essas necessidades maiores, que precisam de um socorro mais urgente, e dar a vitória para os teus filhos, para as tuas filhas, Pai.
O Senhor é o maior interessado em glorificar e honrar o teu nome. Então eu quero te pedir a tua interferência. Eu quero te pedir que o Senhor, que a tua boa mão alcance a área financeira deles, que a tua boa mão alcance a área física, a saúde do teu povo, que o Senhor venha de encontro à área sentimental, à área emocional, à área psicológica, Senhor, à área neurológica, Senhor, do teu povo. Meu Deus querido e amado, eu quero, nesse momento, repreender todo espírito de depressão que assola o teu povo por conta dos processos, porque os processos do Senhor vêm nas nossas vidas, não é para nos deixar deprimido, é para nos fortalecer, é para nos amadurecer, é para nós aprendermos mais do Senhor, é para nós aproximarmos mais do Senhor, estreitar mais o relacionamento. Não é para a gente se trancar dentro de um quarto e ficar lá pedindo a morte, não. Eu quero te pedir que o Senhor venha de encontro nessa noite, essas vidas que estão com angústia, que estão com tristeza, que estão depressivos, Senhor. Entre com providência. Se apresente, se revele de forma maravilhosa, trazendo libertação para o teu povo. É o que eu quero te pedir nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Pai de amor, eu quero te apresentar a quinta e aqui, Senhor, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Toma nas tuas mãos, toma a liderança, Senhor, tanto a liderança maior como a liderança dos departamentos. Meu Deus querido, que o Senhor vai de encontro à liderança intermediária. Meu Deus, dispensa, continua dispensando do teu poder sobre a vida do teu povo, capacitando, habilitando, revestindo, enchendo do teu poder, para que por meio da vida de cada um, o teu nome seja glorificado na vida daqueles que precisam. É isso que eu quero te pedir nessa noite. E eu já quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor é poderoso para realizar desde as mínimas, os detalhes mínimos até as coisas maiores. O Senhor é poderoso para fazer. Muito obrigada, Deus, pela tua presença. Muito obrigada por cada vida que aqui está nessa noite. Vai de encontro à vida da irmã Janete, do irmão Juliano, Senhor. Toma nas tuas mãos, opera maravilhas, supre as necessidades, abre as portas de emprego para o Juliano, Senhor. Escancara as portas para o teu filho, para que o teu nome venha a ser glorificado por meio da vida dele, Senhor. Abençoa a vida da família Pinheiro, Senhor. Direciona da melhor forma para que o teu nome continue sendo glorificado na vida deles. Meu Deus querido e amado, seja com a minha família também. Eu quero te apresentar a minha filha, a Luana, eu quero te apresentar o James e a Camila, quero te apresentar o meu genro Lixaldan, Senhor, eu quero te apresentar a Thalita e o Lucenildo. Toma nas tuas mãos. Que enquanto eu cuido daquilo que é do Senhor, que o Senhor vem cuidar dos meus, que o Senhor vem cuidar daquilo que o Senhor me pôs nas minhas mãos para ser governanta, porque nós somos mordomos no teu reino. E os meus filhos não são teus, não são meus, são teus. Então, toma eles nas tuas mãos. Eu consagrei eles para ti, Senhor. Que o Senhor venha trazer para o centro da tua vontade, para o teu altar, para te servir com prazer, assim como eu sirvo, Pai. Porque eu sei que cada um é instrumento na tua presença. Eu sei que cada nora minha, Senhor, é instrumento na tua presença. Eu sei que os meus netos serão descendência abençoada, serão instrumentos nas tuas mãos também. Já consagrei eles para ti, Senhor, no mundo espiritual. Toma conta. Cubra, Senhor, seja escudo dos meus filhos, dos meus netos, de toda a minha descendência, para a glória e louvor do teu santo nome. Seja escudo na vida daqueles que estão aqui também, da família deles, dos descendentes deles, Senhor, tanto os de perto como aqueles que estão de longe. Eu quero te apresentar a irmã Márcia Sabino, que pediu oração em favor do filho dela, Senhor. Realiza um grande milagre para a glória e louvor do teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Deus. Pai, já ia me esquecendo. Quero te apresentar a Ingrid, Senhor, a filha da missionária Rubia. Toma ela nas tuas mãos. Glorifica o teu nome, porque eu sei que ela é um instrumento nas tuas mãos. Eu sei que ela será uma dinamite por meio do louvor
na tua presença. Então, cerca ela com os teus cuidados, Senhor. Arranca toda a ação desse vírus para a glória e louvor do teu santo nome. E desde já eu já quero te agradecer, crendo na vitória não só minha, mas de todos que eu apresentei aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração de vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha falar de forma detalhada e minuciosa aquilo que eu não alcancei, que eu não consegui alcançar dentro do coraçãozinho de vocês, dentro da mente de vocês, que o Espírito Santo fale de forma mais detalhada, tá bom? Tenha uma noite de sono reparadora na presença do Senhor, em nome de Jesus. Beijão. E até sábado que vem. Não esquece, sábado que vem é a conclusão desse estudo aqui que eu comecei. E compartilha com quem necessita, tá bom? Que Deus abençoe. Beijo.